Oi, gente! Oi, turma 301, tudo bom com vocês, terceirão? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós daremos início aos nossos estudos do capítulo 2. Esse conteúdo vocês podem encontrar nas páginas 9, 10 e 11 da apostila. Hoje nós vamos conversar sobre preservação do solo e crise hídrica. Então vamos lá. Galera, a primeira coisa que a gente precisa saber, é que os solos, eles sofrem processos de degradação, certo? Esses processos de degradação, eles podem ocorrer por diversos fatores. Dentre eles, nós podemos apontar como os principais processos de erosão, de salinização, de desertificação e o descarte excessivo do lixo. Dessa maneira, é importante que o solo receba um tratamento adequado de preservação, de forma com que ele mantenha as suas características, fazendo com que a gente tenha como principal objetivo a manutenção da fertilidade do solo e dessa maneira nós não desequilibramos o sistema produtivo. Tendo isso tudo na cabeça, galera, a gente vai ver algumas medidas que podem ser tomadas com esse objetivo de preservação do solo, certo? Primeiro que a gente vai ver é o plantio em nível, certo? O que é o plantio em nível ou plantio em curvas de nível? Basicamente, a gente vai preparar o solo para plantio de acordo com o nível do terreno, certo? A gente vai pautar a nossa produção por meio das linhas das diferentes altitudes desse terreno. Dessa maneira, a gente vai ver que a erosão, ela reduz o potencial da produção. Então, essa água, ela vai escorrer e vai levar com ela, todo o potencial produtivo do solo. A gente vê que a água ela meio que lava os solos e as suas propriedades, os seus sais minerais e tudo mais. Então, o que a gente faz? A gente cria, um mecanismo para reduzir a velocidade de escoamento dessa água com a utilização de barreiras, de curvas de nível, terraço e outros artifícios para criar essa ideia de degraus, certo? Eles são criados com base em levantamentos topográficos da área e o projeto é feito por um técnico competente. Por exemplo, nós temos uma ciência que é chamada de topografia, que é exatamente a ciência que ela se ocupa em descrever o relevo de uma determinada localidade ou de representar, graficamente o relevo e suas características. Então, com base nos estudos topográficos, a gente consegue fazer esse plantio em nível de uma maneira correta e eficiente. Depois, outra técnica para a preservação do solo é a rotação de culturas, certo? Como que funciona a rotação de culturas? Ela é uma técnica, certo? Que usa a alternância de culturas numa dada área agrícola sem repetir o mesmo plantio em safras consecutivas. Ou seja, a gente vai ter uma alternância planejada e previamente ordenada de cultivos diferentes naquela área. A gente pode botar diferentes tipos de vegetais em um determinado período sobre aquele local, certo? Basicamente, gente, essa rotação de culturas é uma técnica prática que a gente consegue amenizar o desgaste do solo provocado pela agricultura. Por quê? Porque a fertilidade do solo ela vai ser melhor aproveitada por conta do aprofundamento de diferentes raízes, melhoria da drenagem e pela diversidade biológica. Nesse processo, a gente utiliza muito o plantio de leguminosas porque elas contêm bactérias que fixam o nitrogênio direto da superfície no solo e dessa forma a gente já enriquece, certo? Outro processo é o de florestamento e reflorestamento, tá, gente? Coloquei lá no quadro também. O que a gente vê nesse florestamento e no reflorestamento? Basicamente, ele é indicado para solos com baixa fertilidade e alta susceptibilidade à erosão. Esse tipo de solo, eles devem ser ocupados com uma vegetação densa, permanente, que é exatamente o caso das florestas.
Essas florestas, nessa vegetação densa e permanente, ela também é uma ótima opção e é recomendada para a recuperação de solos degradados ou extremamente erodidos, bem como para a preservação de mananciais e de cursos d'água. Depois, galera, a gente tem a recuperação de pastagens. O que acontece? Pastagem, gente, áreas, né, de vegetação que são destinadas para pastagem, elas sofrem com o pisoteio excessivo, certo? Esse pisoteio, ela compacta o solo e torna ele escasso. Para a gente conseguir recuperar essas pastagens, uma ótima alternativa é conciliar as atividades de pecuária com a produção de grãos na mesma área, certo? Outra técnica é o plantio direto. O plantio direto, galera, o Brasil ele tem um destaque como sendo um pioneiro nessa técnica alternativa de plantio, que conserva os nutrientes no solo, certo? Por isso a gente fala que o plantio direto é uma técnica de cultivo conservacionista, certo? Por quê? O nome dá uma dica pra gente, né? O plantio direto ele é feito basicamente sem as etapas do preparo convencional, como por exemplo de aração e tudo mais. Basicamente, nessa técnica, é necessário que a gente vai ver, né, que a gente vai fazer de uma vez só todo o processo. E uma única operação, uma semeadora, ela vai abrir o sulco, vai colocar a semente, o adubo e vai fechar essa abertura, certo? Nesse sistema, as plantas daninhas elas são controladas com o uso de herbicidas, uma vez que as capinas mecânicas, né, que são exatamente aquelas máquinas que fazem uma limpeza do terreno, elas são dispensadas para não revolver o solo. Afinal, gente, a gente está com essa pegada de uma técnica conservacionista. Ela tem, né, como um dos seus principais benefícios o fato que ela consegue reduzir expressivamente a erosão e aumentou a produtividade da terra, certo? Depois a gente vai ver, né, a irrigação controlada, certo? O nome também, galera, ele dá dica pra gente e desse caso ele basicamente explica, né? Na irrigação, o que acontece? Quando a gente tem uma quantidade de água muito alta, sem nenhum tipo de controle, a gente pode ter o quê? Não há um controle da salinidade, né? Vai ocorrer a evaporação da água, dissolvendo os sais minerais e trazendo eles às superfícies, causando também a salinização e a desertificação do solo. E isso não é bom, tá? Então, o que se faz para evitar esse processo? Basicamente, você controla a quantidade de água que vai abastecer essa lavoura, essa plantação, e esse controle pode ocorrer de diversas formas, como, por exemplo, o gotejamento ou a reutilização, certo? Outra medida que a gente também pode destacar é a drenagem artificial. Basicamente, através de canais, drenos ou diques, a água em excesso ela é retirada por gravidade ou por sucção. Beleza? Aí, galera, depois nós vamos conversar sobre a questão da água, certo? A água e a crise hídrica. O que acontece? A água, como vocês sabem muito bem, né, é um recurso fundamental ao desenvolvimento da vida, das atividades comerciais, as atividades econômicas, só que ele é um recurso mal distribuído no nosso planeta, certo? A gente vai ver que os oceanos e mares, eles cobrem a maior parte da superfície terrestre, certo? Só que do total de água doce, somente 1% se encontra nos rios e lagos. Quase 70% da água doce do planeta, de toda a água que a gente tem disponível, né, elas estão congeladas e o restante está em regiões geológicas subterrâneas. Essas regiões a gente dá o nome de aquíferos. Então, como eu já disse, né, que ele é um recurso mal distribuído no planeta, a gente consegue perceber claramente que diversas regiões sofrem com a escassez hídrica, exatamente por essa distribuição de água doce não ser uniforme, certo? Além disso, as atividades humanas, a ação antrópica, que nós já mencionamos aqui outras vezes ao longo dos nossos estudos, como, por exemplo, a contaminação de mananciais, a agricultura, elas também afetam negativamente a distribuição da água, certo?
Para vocês terem uma noção do problema, quando a gente fala de água e de crise e de desafios, a gente tem uma previsão que 2025, ou seja, daqui a pouco, cerca de 2/3 da população mundial experimentarão escassez moderada ou severa de água, certo? Isso é um dado muito alarmante. A irrigação possui elevadas taxas de desperdício de água, certo? Atualmente, mais 70% de toda a água potável do mundo é consumida em irrigação de plantações, tá? Então, é uma porcentagem muito elevada sendo destinada às atividades de agricultura. Além disso, eu tenho certeza que já passou pela cabeça de vocês também o problema relacionado à poluição hídrica, que tem se tornado um problema cada vez mais significativo, tá bom? Os poluentes eles podem vir de diversas fontes e além disso, né, a gente tem também a questão do descarte de lixo nos rios. Outro fator que também nós não podemos deixar de mencionar é o aquecimento global, certo? Quando a gente estudou aquecimento global, a gente viu, né, que ele afeta todo o planeta. E o que acontece? As chuvas elas tendem a diminuir e serem mais concentradas. E a ocorrência de períodos de estiagem, de secas, podem se tornar mais frequentes. E isso afeta diretamente, né, a água e a sua distribuição. Então, o que a gente consegue já observar também? A diminuição da cobertura de neve e a redução significativa da massa de gelo em geleiras, em áreas glaciares por todo o globo. Dentre essas áreas que eu comentei que já sofrem com a escassez hídrica, né, a gente vai destacar o norte da África, o Oriente Médio, o sul da Ásia, o norte da China. Essas regiões elas não conseguem produzir alimentos, aumentando a fome, aumentando a pobreza e também enfrentam problemas, desafios relacionados a doenças, né? Que ocorrem por causa da má qualidade e a pouca água que tem. Nesse caso, galera, a gente, pelo menos aqui no Brasil, a gente percebe, né, que a gente tem uma posição privilegiada. O Brasil é o primeiro país em disponibilidade hídrica em rios do mundo. Nosso país ele possui cerca de 13% da água doce do mundo dos rios disponível, né? Disponível em rios, e abriga o maior rio em extensão e volume do planeta, que é exatamente o rio Amazonas, certo? Porém, o que acontece, galera? A Amazônia, ela possui 78% da água doce, mas possui uma das mais baixas concentrações populacionais. Ou seja, a maior parte da água doce que a gente tem disponível está exatamente na região que tem menos gente, né, menor população concentrada. Enquanto isso, por outro lado, na região sudeste, a gente vai ter a relação oposta. A gente vai ter a maior concentração populacional do país e vai ter disponível nessa região, né, que é a nossa região no caso, 6% do total da água. Além disso, a poluição e o uso inadequado comprometem esse recurso hídrico, tá bem? Inclusive, alguns estudiosos, algumas pessoas assim, né, alguns estudiosos do tema, eles já propõem que a água vai ser o principal causa de conflitos entre as nações do mundo num futuro aí não tão distante, certo? Inclusive, alguns países a escassez de água já vem sendo debatida e é motivo de disputas, inclusive territoriais, como por exemplo lá no Oriente Médio e na África. E o que acontece, galera? Em 2014, aqui no Brasil, a gente passou também por algumas questões, né? Houve um atrito entre as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, envolvendo o uso do Rio Paraíba do Sul. O que aconteceu? A gente teve um período mais prolongado de estiagem. Dessa maneira, o governo de São Paulo ele pediu autorização à então presidente, a Dilma Rousseff, para poder utilizar a água do Rio Paraíba do Sul no sistema Cantareira, que estava em estado crítico, certo? O governo do Rio de Janeiro, obviamente, foi contra, porque o Rio ele também sofre com problemas de abastecimento de água, né? Principalmente fora do período de estiagem, e com a possível transposição do rio, o problema se tornaria ainda mais grave. Nós também temos, né, algumas alternativas para combater a crise hídrica que vem sendo adotada em alguns países atualmente. A gente pode destacar
o reuso da água, né, e a campanha pelo uso racional, o aproveitamento da água da chuva, certo? O processo de dessalinização, alguns países com acesso a muita água salgada, mas que sofrem com a falta de água potável, constroem usinas de dessalinização para remover o sal e torná-la potável, só que esse processo é muito caro e demanda muita energia. E também nós temos a ideia, né, a alternativa da despoluição e da proteção dos mananciais, certo? Então, galera, a gente tem um desafio hídrico, certo? E eu destacaria principalmente como uma opção, assim, para chamar a nossa atenção, a ideia do reuso da água e a campanha para o uso racional, né? É fundamental que a gente a gente também tome responsabilidade pelos nossos atos aí, porque a gente sabe que a água é uma questão, tá bom? E também vamos ter a nossa atividade devolutiva número 1. Eu quero que vocês façam uma breve pesquisa sobre as técnicas, certo? Que a gente viu para a preservação do solo, que estão linkadas aí no quadro, tá bom? As ilustrações e as imagens são fundamentais e vão ser avaliadas, e essa pesquisa tem que ter pelo menos uma página, tá bom, galera? A gente fica por aqui, um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!